Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Última aula do módulo 1 de linguagens formais e autômatos, e agora nós vamos falar sobre a conversão de um autômato finito determinístico para expressões regulares. Lembrando que na última aula nós fizemos o caminho contrário. Nós pegamos a expressão regular e transformamos em um autômato, só que no caso era o epsilon AFND, mas nós sabemos que o epsilon AFND pode ser convertido tanto para o AFD quanto para o AFND, tá? Bem, então vamos lá. Para fazer isso daqui, nós temos que mostrar que qualquer autômato finito A, ele pode ser convertido em uma expressão regular, tá? De maneira que a linguagem que é reconhecida pelo autômato é a mesma linguagem que é gerada pela expressão regular. Então, o tipo de autômato que nós vamos escolher é o determinístico, porque isso torna a operação mais simples. Muito bem. Então, vamos lá. Como converter os autômatos finitos determinísticos em expressões regulares? Então, imagina que nós temos esse autômato aqui. Estado inicial. No estado 1, eu permaneço nele lendo A. Se eu ler B, transito para 2, que é um estado de aceitação. E no estado de aceitação, eu permaneço nele lendo A ou B. Tá? Bem, os rótulos das transições, os caminhos entre o estado inicial e o estado de aceitação, o estado final, representam as estrigas aceitas pelo autômato. Então, veja só. O que é que essa linguagem aceita? Um número indeterminado de A no início, inclusive nenhum, né? Seguido de um B, e depois eu posso ler A ou B livremente, né? Então, nós temos uma ideia do tipo de palavra que esse meu autômato reconhece. Então, se eu for criar uma expressão regular que gere todas essas palavras, qual seria essa expressão regular, né? Então, seria alguma coisa como número indeterminado de A's no início. Então, seria tipo um A asterisco, não é? Depois tem que ter um B, então um asterisco concatenado com um B. E no fim, eu vou ter um A ou B, A mais B, né? E isso, asterisco, né? Essencialmente é isso. Então, o que essa expressão gera é tudo o que esse autômato reconhece. Então, essa vai ser a dinâmica para que, a partir de um autômato, eu consiga gerar uma expressão regular que gere todas as palavras que aquele autômato reconhece, tá? Uma expressão regular equivalente ao meu autômato. Bom, como é que vai se dar o passo a passo? Primeiro passo que você vai ter que adotar. Pega esse autômato aqui, você vai criar um novo estado inicial, certo? O estado inicial S, que vai transitar em vazio para esse autômato. Atenção, eu falei que a gente ia converter AFD para expressão regular, certo? Isso aqui é um AFD, nós vamos pegar AFDs. Só que agora a gente vai começar a modificar. Então, eu vou colocar aqui um estado inicial que vai transitar em vazio para o meu antigo estado inicial. Então, meu autômato vai deixar de ser determinístico. Eu vou colocar essa transição epsilon, certo? Então, vamos lá. Pronto. Então, eu tenho aqui meu estado inicial, certo? Transição em vazio para o meu antigo estado inicial. Aí eu chamo de S de start, né? Estado inicial, o epsilon, transição para o meu antigo estado inicial. E eu vou adicionar um estado final. E aí o meu antigo estado final, meu antigo estado de aceitação vai transitar para esse estado final. Então, veja só. O 2 deixa de ser estado de aceitação e vai transitar em vazio aqui para o A, tá? Bem, que agora é meu novo estado de aceitação. Então, eu vou ter um estado inicial e um estado de aceitação. Se no seu autômato você tiver mais de um estado de aceitação, então você vai fazer que todos esses estados transitem em vazio, lendo vazio, para esse novo estado de aceitação único. Então, se eu tenho 3 estados de aceitação, os 3 vão deixar de ser estado de aceitação, vai ter a transição vazio de cada um desses 3 para um novo estado de aceitação A. Esse cara, sim, vai ser o estado de aceitação, tá? Esse primeiro passo você vai fazer em toda a conversão. Pronto. Primeiro passo, estado inicial, novo estado final. Pronto. E agora o que é que você vai fazer? Resumidamente, você vai eliminar um a um os estados originais. Nesse caso aqui, o 1 e o 2. Não tem, assim, exatamente uma ordem que você vai seguir, tá? Você pode fazer em qualquer ordem. Qualquer ordem vai dar certo. E vai dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. Mas se eu eliminar um estado, imagina que eu vou começar eliminando 2.
eu vou perder computação, né? Porque daqui para chegar aqui eu percorro um caminho. Se eu vou eliminar esse cara aqui, como é que fica esse caminho? Você não pode perder esse caminho, você não pode perder essa computação. Então o que é que você vai fazer? Todo caminho que passa por 2 vai ter que ser mantido, tá? Só que sem o 2. Como assim? Vamos lá. Quais são os caminhos nesse autômato que passam por 2? Bem, só tem um. É o caminho que sai do 1, passa por 2, eventualmente em loop, e depois vai para o A. Pronto. Esse caminho, gente, não pode ser perdido. Ou seja, eu vou criar uma seta que sai do 1 e vem direto para o A, lendo exatamente o que ele precisa ler para fazer esse caminho aqui. Ou seja, lendo B, A ou B, indeterminadamente, depois o vazio. Tá bom? Então, essa vai ser a tônica. Elimino o estado, mas não perco a computação. Vejo todos os caminhos que passam pelo estado eliminado, vou criar novas setas, né, para suprir a necessidade desses caminhos. E o rótulo dessas setas, né, vai ser justamente a expressão que você precisa ler para sair do estado original e chegar no estado de destino quando você passava pelo 2. Né? Então vamos lá. Vou criar uma seta de 1 para A, lendo o quê? O que é que eu preciso ler nessa seta? B, A ou B asterisco e o vazio. Mas veja, isso aqui concatenado com isso daqui, asterisco, beleza. Só que isso daqui concatenado com vazio é isso daqui. O vazio, a palavra vazia, concatenado com qualquer coisa é a própria coisa. Tá? Então, olha só, eliminou o estado 2, estava bem aqui, né? Mas a transição de 1 para o A não foi perdida, tá aqui, a transição de 1 para o A. O que é que eu preciso ler? B, A ou B asterisco, concatenado com vazio. Mas o vazio concatenado com qualquer coisa é a própria coisa, tá? Ah, beleza, então. Tá pronto? Não. Eu tenho que eliminar esse estado aqui. Você vai seguir esse passo a passo até que só sobre o estado original, start, e o estado destino, o A. Tá? Quando você acabar, o que ficou no seu rótulo é a expressão regular. Bom? Beleza, vamos eliminar um, mas o que é que passa pelo 1? Olha, tem um caminho só. O que sai do S, fica aqui em loop no 1 e desce para o A. Então, o meu caminho único de S para A, não posso perder, vai ter um caminho aqui de S para A, agora que era esse caminho aqui. E o que é que eu preciso ler para fazer esse caminho? Vazio, concatenado com A asterisco, por causa do loop, e concatenado com B, a união B asterisco, por causa desse trecho aqui. Tá? Pronto, S para A, tá? A asterisco, porque ficou vazio concatenado com qualquer coisa, é a própria coisa, né? Então, A asterisco, B, A união B asterisco. Asterisco, B, A união B asterisco. Tá bom, moçada? Beleza, olha, essencialmente é isso, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui um pouquinho mais complicado, mas que aborda algumas outras coisas. Aqui eu tenho uma ideia dessas transições, tá? Então, veja só. Quando eu removo um estado R, então todo estado IJ que R está ali no meio do caminho, vai ter que ser... Esse caminho não pode ser perdido, né? Então, eu vou ter agora a transição de I para J, só que não passa mais pelo R. Então, o que é que vai ter nessa transição? O que eu lia para sair do I e chegar no R, o que eu lia de R permanecer no R, em forma de asterisco, porque aqui na linha é um loop, R para R, e depois o que eu lia para sair de R e chegar no J, tá? É isso que vai ficar na setinha de I para J, agora que o R não está mais entre eles, tá? Além disso, se já tinha alguma coisa de I para J, já tinha um caminho de I para J, aquele caminho permanece. Então você agora tem duas alternativas. Essa que foi criada pela remoção do R e essa nova. Esse exemplo aqui eu vou tratar mais detalhadamente no exemplo que vem a seguir. Isso aqui é o algoritmo genérico de conversão, tá? Eu não vou entrar em detalhes nele, mas é o que a gente está fazendo aqui no passo a passo que a gente vai fazer nesse exemplo aqui. Vamos lá, gente. Esse exemplo aqui, mesma coisa. Vocês podem ir tentando passo a passo, tá? Fazendo e ver se está batendo com o que eu estou fazendo aqui. Pausa o vídeo, tenta fazer o passo e ver se está dando certo. Quero converter esse AFD para uma expressão regular. Então vamos lá. Estado inicial, 2 estados de aceitação, beleza. Primeiro passo, cria um novo estado inicial, apontando com transição em vazio para um antigo estado inicial. Então vai ter o estado S transitando em vazio para 1.
estado S, transitando em vazio para 1. Beleza? 2 estados de aceitação. Agora vai ter um estado de aceitação só. Né? Esses 2 deixam de ser estado de aceitação e vai ter transição em vazio de cada um deles para um novo estado de aceitação. Então, 2 e 3 deixam de ser estado de aceitação, tem transição em vazio deles para um novo estado de aceitação, estado A. Beleza? Novo estado inicial, novo estado de aceitação. Então, se tivessem 3, né? Os 3 deixariam de ser estados de aceitação e transitariam em vazio para um novo estado de aceitação. Beleza. Próximo passo. E aí vem um detalhe que eu quero colocar para vocês aqui. Quando vocês forem resolver essas questões, eu peço que vocês coloquem o passo a passo que vocês estão fazendo. Eu não quero assim, original, final. Tá? Eu quero que vocês digam, olha, aqui eu estou fazendo isso, aqui eu estou fazendo isso. Né? Para eu ver que você está seguindo os passo a passo, você sabe o que está fazendo em cada um dos aqueles passos. Tá joia? Bom, vamos lá. Primeiro passo. Exclusão do estado inicial, inclusão do novo estado de aceitação. Segundo passo, removendo um dos estados. Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3. Tanto faz, tá? Aqui ele começou pelo 1, tudo bem. Quando a gente remover esse estado 1, o que é que você tem que olhar? Os caminhos que passam pelo 1. Sai de alguém, passa pelo 1 e vai para um destino, tá? Então veja só, quais são os caminhos que estão nessa configuração? S1, 2. S1, 3, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, né? Acho que eu falei em 5 caminhos, mais ou menos. Pronto. Todos esses caminhos começam em alguém, começam na origem, passam pelo 1 e vão para um destino. Às vezes, a origem é a mesma coisa do destino, tá? Mas o importante é que sai de um estado, passa pelo 1 e depois vai para um estado. Não é? Todos esses caminhos não podem ser perdidos. Você não pode perder essas computações. Então, você vai criar uma seta, por exemplo, S1, 2. Vai ter uma seta de S para 2. E o que é que vai ser o rótulo dessa seta? A expressão regular que você lê para sair do S, ir para o 1 e chegar no 2. Tá? Nesse caso aqui, eu vou ler o vazio concatenado com A. Então, vai ter uma seta vazio A. Mas o vazio concatenado com qualquer coisa é o A, né? Então, vou ter uma seta do S para o 2, lendo A. S para o 2, lendo A. Bom? Mas não é o único caminho que passa pelo 1, não é? Eu tenho um caminho que é o seguinte, ó, S1, 3. Tá? Então, qual é esse... o que é que eu leio desse caminho? Vazio e B. Então, com B, eu consigo chegar no 3, certo? A partir do S, né? Então, eu vou ter um caminho S para 3, lendo B. S para 3, lendo B, tá? Vazio concatenado com B, o próprio B. Beleza, então saindo de S1 eu vou para 2 e do 1 eu vou para 3, tudo bem. Saindo de 2, bom, saindo de 2 eu posso ler o 1 e voltar para o 2. Opa, mas se eu estou indo do 2 para o 1 e voltando para o 2, e agora eu não tenho mais o 1, o que eu tenho é um loop, tá? Mas atenção, porque eu já tinha um loop. O que é que isso quer dizer? Que agora eu tenho 2 possibilidades de fazer esse loop. Eu posso fazer o loop lendo B, ou eu posso fazer o loop lendo A. Quando eu eliminar o 1, eu vou ter essa possibilidade de loop. Lendo A, eu saio do 2, lendo A, eu volto para o 2. Ou seja, lendo A, eu saio e volto para o 2. Faço um loop nele mesmo. Né? Então vai ter um loop aqui no 2, ó, com A. Já tinha um loop com B. Então tem 2 possibilidades para você fazer o loop. A ou B. Tá? Bom, saindo do 2, indo para o 1, e do 1 eu posso ir para o 3. Então tem um caminho de 2 para o 3, né? Não existia esse caminho aqui de 2 para 3. Então eu vou ter que criar um caminho de 2 para 3. E o que é que eu leio para fazer esse caminho? O que é que você lê para sair do 2 e chegar no 1? A. A. E do 1 para o 3, B. Então, eu vou ler A, B, para sair do 2 e chegar no 3. A, B. Saio do 2 e chego no 3. Tá? Então, saindo do 2 e indo para o 1, eu posso voltar para o 2. Saindo para o 2 e indo para o 1, eu posso ir para o 3. São essas possibilidades saindo do 2. E saindo do 3, eu posso ir para o 1 e voltar para ele mesmo. Bom, mas se eu saio do 3, vou para o 1 e volto para ele mesmo, e o 1 vai ser eliminado, então eu vou ter um loop. E o que é que eu leio para ficar nesse loop? B, B. Então, veja só, loop no 3 de BB. Se eu ler BB, eu fico aqui no 3.
Tá, saindo do 3 e indo pro 1, para onde mais eu posso ir? Eu posso ir pro 2. Então tem que ter um caminho de 3 para 2. Mas já tem esse caminho. Ou seja, vai ter duas possibilidades de caminho. Eu posso ir do 3 pro 2 lendo A, ou eu posso ir do 3 para o 2 lendo B, A. Tá? B, A. 3 para o 2 lendo A, que já existia, ou lendo B, A. Tá? Isso aqui é uma união, né? Ou você vai colocar aquele mais, aquela soma. Tem o mesmo significado, tá? Bom, 3 para 2 com duas opções. Beleza. Então, gente, fizemos todos os 5, 6 caminhos que passam pelo 1, tá? Então, o 1, beleza, foi eliminado, ficou desse jeito aqui. Temos que prosseguir com as eliminações até que reste somente o S e o A. Posso eliminar o 2 ou o 3 aqui, tanto faz, né? O Papa Dmitry seguiu eliminando o 2, vamos seguir aqui eliminando o 2. Quais são os caminhos que passam pelo 2? Bem, você sai de S, chega no 2 e vai para o A, então vai ter que ter um caminho de S para A. E o que é que você lê nesse caminho? A, isso daqui, asterisco, que é um loop, né? Então, o que é que o loop significa? Que eu posso nem ler esse cara, ou ler 1, 2, 3, 4, um número indeterminado de vezes. Então, A, isso daqui é asterisco, concatenado com o vazio. Então, vai ficar A, isso aqui é asterisco, né? A, união B, asterisco. E só isso, porque vazio concatenado com qualquer coisa é a própria coisa, né? Então, uma setinha de S para A com A e isso daqui, asterisco. Olha, S para A e aquele conteúdo do loop, asterisco. Tá? O que mais? Saindo de S e indo para 2, eu posso ir para A, mas eu posso ir para 3 também. Só que nota que já tem um caminho de S para 3, mas eu vou ter que ter um segundo caminho, né? Olha só, o que é que eu leio? A, isso daqui é asterisco, AB, certo? Então, eu posso sair de S para 3 lendo B, ou união, ou a soma, né? A, isso daqui é asterisco, AB. Então, S para 3, o B, que já tinha, união, A, conteúdo do loop, lá do 2 que eu estou eliminando, asterisco, e depois 2 para 3 eu vou com AB. Né? Então, lendo isso daqui, eu saio de S e vou para B, ou então só lendo B, que eu pego esse caminho mais curto. Tá bom? Então, de S para 3, de S para A já foi. Aí, o que acontece? Do 3, eu posso ir pro 2 e do 2 pro A. Então, tem que ter um caminho de 3 pro A, mas já tem um caminho. Né? Então, vão ter duas possibilidades. Uma é ler o vazio. Aí, de 3 eu vou pro A lendo o vazio. A outra possibilidade é BA união A, concatenado com o conteúdo do laço asterisco, e depois concatenado com vazio. Né? Mas vazio concatenado com qualquer coisa é o qualquer coisa. Então, saindo de 3, indo para o A, o que é que nós temos? O próprio vazio, união, esse caminho novo aqui. BA, união A, concatenado com o conteúdo desse loop. Então, do 3 para o A, eu tenho o próprio vazio, o caminho original, união, esse novo caminho aqui que passava por 2. BA, união A, concatenado com o loop do 2. Tá? E aí teria o concatenado do vazio aqui no final, do 2 para o 3, mas vazio concatenado com qualquer coisa é qualquer coisa. Beleza. 3 para o 2 vai para o A, mas 3 para o 2 pode voltar para o 3. E 3 já tem um loop. Né? Então pode ser BB, para você fazer um loop no 3, ou BA união A, sai do 3, vai para o 2, loop, asterisco nesse cara aqui, e desce com AB. Né? Então isso daqui asterisco e AB. Então o loop do 3, BB, que era o que já tinha lá, e BA união A, que é do 3 para você ir para o 2, AA união B asterisco, que é o loop que tinha no 2, e AB, que é o que você precisa ler para sair do 2 e voltar para o 3, né? Certo, gente? Então é assim que a gente elimina o estado 2, quando a gente eliminar fica dessa maneira. Agora vamos eliminar o último estado, né? Que é o 3. Quando eliminar o 3 vai ficar só o start e o destino. Pronto. E aí vai estar resolvido. O que ficar no meio é a expressão que precisa ser lida. É a expressão que gera todas as palavras que precisam ser lidas para sair do start e chegar no destino, né? Quando você eliminar o 3, o que é que acontece?
Quais são os caminhos de 3 que passam por 3, né? Bom, só tem um, S, 3A. Né? Só que já tem um caminho direto de S para A. Então, a possibilidade de S para A é essa daqui, união, mais esse caminho aqui. E o que é que vai ter nesse caminho? Isso daqui, asterisco, por causa do loop, e isso daqui, tá? Então, olha só. O original, que já tinha esse caminho aqui de cima, ó, bem aqui. E essa primeira parte, tá bem aqui, ó. Primeira parte, tá? Essa partezinha aqui, asterisco, por causa do loop do 3, aqui, ó. Certo? E essa parte aqui é a parte final, daqui para cá. Certo? Do 3 pro A. Tem essa possibilidade, união, isso daqui. Pronto. Essa aqui é a expressão regular que gera a linguagem reconhecida por esse autômato aqui. Tá bom? Pessoal, não acho que seja difícil, é trabalhoso e requer muita atenção, porque você não pode errar nenhum daqueles passinhos ali, porque senão vai dar um efeito em cascata aqui, né? Então tem que ter muita atenção quando for fazendo essas questões aqui, tá? Bom, o que é que a gente vai fazer de agora em diante? Acabou o conteúdo do módulo 1, nós vamos fazer exercícios e tirar dúvidas nas lives, né? Lembrando que ainda vem os vídeos de exercício da Yasmin, né? Bom, é isso, pessoal. Até a próxima.